Vai começar mais uma aula de história. Nesta aula, nós faremos as correções do capítulo 4, a respeito de Revolução Industrial. Página 76. Quarta questão. De pé ficamos todos, e com firmeza juramos, quebrar tesouras e válvulas, e pôr fogo às fábricas daninhas. Este fragmento da canção dos quebradores de máquinas do século XIX fala das ações de certo grupo de trabalhadores. Quem eram e quais as principais reivindicações desse movimento? O movimento chamado ludismo, que foi liderado pelo operário Ned Ludd. Os trabalhadores estavam insatisfeitos com o crescente desemprego e com as situações de trabalho dentro das fábricas. Esse movimento queria, através de queimas de plantações, inundar minas e quebrar máquinas, eles queriam reivindicar mais respeito com o trabalhador, mais tempo para o lazer, mais tempo para a cultura e melhores salários. Questão 5. Atualmente no Brasil, praticamente todas as categorias têm suas representações sindicais, que defendem seus direitos e organizam campanhas salariais. Algumas com data base, outras não. Na Inglaterra, após a Revolução Industrial, as péssimas condições de trabalho e pouca participação política fizeram com que vários movimentos eclodissem. Reflita e discorra sobre o kardismo. Bom, o kardismo ocorreu entre os anos de 1838 e 1848 e teve como principal característica a reivindicação de direitos trabalhistas. Também buscou, o direito, ao voto todos os homens e mulheres. E aí, em 1838, foi lançada a Carta do Povo, que trazia os principais pontos de suas reivindicações. Vamos para a questão número 6. Questão 6. Quais foram as principais reivindicações políticas e trabalhistas dos kardistas? Bom, eles queriam reduzir sua jornada de trabalho de 16 para 8 horas. Eles queriam regulamentação do trabalho feminino, proibição do trabalho infantil, folga nos finais de semana, salários compatíveis ao trabalho e também eles queriam direito ao voto. Vamos lá, é hora das questões de vestibular. Vamos ver qual foi seu número de acerto? Questão 1 da PUC. Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial, pode-se mencionar? Letra A. O desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores que, destituídos dos meios de produção, passaram a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. A questão A, ela tá certa, porque ela fala que eles foram destituídos dos meios de produção, o artesão, ele foi destituído, e para sobreviver agora, ele tinha que vender a força dele de trabalho. Então, a letra A está correta. Vamos para número 2. 2. FUVEST. Sobre a inovação tecnológica no sistema fabril na Inglaterra do século XVIII, é correto afirmar que ela, letra A,
foi dotada não somente para promover mais eficiência da produção, como também para realizar a dominação capitalista, na medida em que as máquinas submeteram aos trabalhadores a forma autoritária de disciplina e uma determinada hierarquia. Bom, realmente, na Inglaterra, no século XVIII, a máquina, ela trouxe novas relações de trabalho. O trabalhador agora, passou a ser, controlado pela máquina. Então, a máquina dava ao trabalhador uma disciplina. E o trabalhador, ele só podia parar quando a máquina também parasse. E aí, surgiu uma hierarquia, o empresário cada vez mais rico e o trabalhador cada vez mais explorado. Questão 3. Unesp. A superioridade da indústria inglesa em 1840 não era desafiada por qualquer futuro imaginável. E essa superioridade só teria a ganhar se as matérias-primas e os gêneros alimentícios fossem baratos. Isso não era ilusão. A nação estava tão satisfeita com o que considerava um resultado de sua política que as críticas foram quase silenciadas. Até a depressão da década de 80. Desta exposição conclui-se por que razão a Inglaterra adotou decididamente, a partir de 1840, o que a Inglaterra adotou a partir de 1840? Ela adotou, letra E, o livre comércio entre as nações. Vamos para a próxima questão? Número 4, Fuvert. Identifique entre as afirmativas a seguir a que se refere a consequência da Revolução Industrial. É letra B, maior divisão do trabalho, utilização constante de máquinas e afirmação do capitalismo como modo de produção dominante. Não foi isso que aconteceu? Teve divisão do trabalho? Ok. Ocorreu utilização de máquinas? Ok. E o capitalismo, gente? Que foi só ganhando espaço com a Revolução Industrial. Então, a letra B está correta. Questão número 5. FATEC. O movimento ludista e o cartismo foram, respectivamente, letra B, uma reação da camada operária inglesa, quebrando máquinas, pois as identificavam como causadoras de desemprego, e uma das primeiras tentativas de organização da classe operária através de reivindicações contidas na Carta do Povo. Eles queriam melhores condições de trabalho, não era? Eles achavam que as máquinas estavam causando desemprego, eles queriam diminuir a jornada de trabalho, eles queriam direito ao voto, eles queriam que regulamentasse o trabalho da mulher, eles queriam um preço mais justo pelo trabalho executado. Então, a letra B está certa. Vamos para a próxima questão. Questão 6. Leia a frase a seguir sobre a Revolução Industrial. Suas mais sérias consequências foram sociais. A transição da nova economia criou a miséria e o descontentamento. Os ingredientes da Revolução Social. Assinale a alternativa correta
sobre os movimentos de trabalhadores na Inglaterra, que manifestaram seu descontentamento com os efeitos da Revolução Industrial do século XIX. Bom, vamos ler a letra A. O ludismo foi uma organização que visava reunir os trabalhadores em sociedades de socorro mútuo? Não. Vamos lá. B não tem nada a ver. C também não. Vamos para D. O cartismo foi um movimento importante da década de 1830 e reivindicava o direito do voto para os trabalhadores? Sim, porque os trabalhadores estavam querendo ter representação política, porque eles não estavam tendo, não tinha direitos trabalhistas nenhum, então os políticos tinham que olhar em prol deles. Então, é a letra D. Jacobino também não tem nada a ver, que é a letra E. Vamos para a próxima questão. Mackenzie agiu em grupo de 50 e desciam rápido a uma aldeia após outra para destruir as máquinas de malhas. Desapareceram tão silenciosamente como tinham vindo. O texto refere-se a qual movimento operário decorrente da Revolução Industrial? Movimento socialista? Não. Reformismo? Não. Cartismo? Não. Liberalismo? Não. Só pode ser letra B, ludismo. Questão 8. PUC, Minas Gerais. No início do século XIX, um grupo de operários ingleses, liderados por Ned Ludd, organizou um movimento de protesto contra as precárias condições de vida e trabalho do proletariado. O ludismo caracterizou-se, letra C, pela destruição de máquinas e equipamentos industriais, considerados responsáveis pelo crescente desemprego e despauperação dos trabalhadores. Foi isso que aconteceu, gente. Então, esse movimento ludista, os trabalhadores eles se uniram para poder quebrar as máquinas para que não houvesse mais desemprego. Bom, a nossa correção termina aqui e tenha um ótimo dia.